Olá, irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que nos ouvem, nos assistem. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Estamos dando início ao estudo desta noite, amém? Dando continuidade ao estudo, juízo final. E gostaria, amados, de orar junto com vocês, a fim de que Deus fale conosco, nos ensine, nos capacite, nos instrua. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero agradecer por cada irmão, cada irmã que nesta hora, Senhor, se une conosco em oração, em fé, no mesmo espírito, no mesmo propósito. Peço a Deus, em nome de Jesus Cristo, que ilumine os olhos do coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, levando luz, entendimento, discernimento, conhecimento, revelação. Ó Deus, nos instruindo, Pai, acerca da salvação comum, Senhor, ao qual, Pai, o Senhor preparou para toda a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou para nos salvar. Queremos agradecer-te, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos no nome de Jesus, Pai. Fala conosco, ensina-nos, instrui-nos, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém? Quero mandar um beijo no coração dos meus irmãos aí da cidade de São Paulo, que nos ouve, que nos assiste, que nos acompanha, meus irmãos também do Chile, minhas irmãs, todos aqueles que com alegria têm acompanhado, né, os nossos estudos, têm nos honrado, e é um prazer, amados, sabe? Muitas vezes a pessoa fala, poxa, pastor, mas não fica puxado para o Senhor trabalha, tem as suas coisas para fazer, e também ministrar, tem os cultos de quinta-feira, tem os cultos de domingo, tem visita para fazer, né? Tem a sua vida pessoal e a sua vida ministerial, sim. Porém, amados, eu tenho que dar prioridade principalmente, né, naquilo que Deus me trouxe a essa cidade para fazer, que é pregar a palavra de Deus e, dentro disso, conciliar tempo para cuidar da minha família, trabalhar com o suor do meu rosto, ganhar o pão de cada dia, amém? E ensinar. Para mim é motivo de muita alegria ter a oportunidade de poder estar falando, ensinando a palavra de Deus para aqueles que com satisfação, com alegria, nos honram, assistindo, nos ouvindo os nossos programas, as nossas lives feitas, amados, pela internet. Amém? Então, um beijo no coração de todos vocês aí da cidade de São Paulo. Não vou citar nome aqui, porque certamente esquecerei de algum irmão que nos assiste e eu pecaria contra o irmão. Meus irmãos lá do Chile, meus irmãos aqui da cidade de Pederneiras, onde eu estou, onde eu hoje moro, estou aqui, né, já há 12 anos. O Senhor me trouxe para cá, há 9 anos vim para cá, no ano de 2012. 9 anos estou aqui, fazendo a obra de Deus, trabalhando na seara do Senhor. Então, queridos, eu quero te dizer que é uma honra muito grande poder estar junto com vocês, aprendendo com vocês. Amém, amados? Gerando Jesus no coraçãozinho de cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Quero convidar você também para o domingo de manhã, às 9 da manhã até às 10. Né? Antes a escola dominical era das 9 às 10h30. Mas devido ao decreto estabelecido pela nossa prefeita aqui da cidade de Pederneiras, Ivana Camarim, né, o tempo foi reduzido, restrito apenas 1 hora, né, a 1 hora só de celebração religiosa ou estudo, temos apenas 1 hora. Então, respeitando o decreto, respeitando a lei, respeitando a ordem estabelecida pela nossa prefeita, a escola dominical começa às 9 e acaba às 10. Estamos com um estudo falando, né, uma nova lição falando sobre a importância do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, tá ok? Então, te convido, querido, você que faz parte da igreja de ACR, daqui de Pederneiras, né, domingo, 9 horas da manhã, eu estarei lá e aguardo você, convido você para estar conosco, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Também no domingo à noite, às 19 horas, teremos o nosso culto presencial lá na igreja IACR, lá na Cidade Nova. Amém? Convido todos os membros a estarem conosco. A pastora e missionária, a irmã Rosângela, da cidade de Itapuí, uma profeta, mulher de Deus. Todas as vezes que Rosângela tem vindo aqui, né, trazida pelo Espírito Santo, pela permissão de Deus,
Deus a usa poderosamente. E esta semana eu estava orando e o Espírito Santo me trouxe o desejo no coração de trazê-la para estar pregando uma palavra para nós. Então eu orei a Deus e liguei para ela e a convidei. Falei, Senhor, se for a tua vontade, ela não terá agenda marcada para esta semana e tudo ocorrerá conforme a vontade do Senhor. E eu liguei para ela e, graças a Deus, ela disse, pastor, eu não tenho agenda para esta semana. Se o pastor desejar, se for da vontade de Deus, de certo estarei aí. Amém? Então você é nosso convidado para estar conosco ali na igreja IACR, na Cidade Nova, a Igreja Apostólica Cristo é a Resposta. Amém? E os demais que são membros da igreja, não falte, porque de certo o Senhor manifestará a sua graça, o seu poder, o seu amor, o seu perdão e misericórdia sobre nós. E ela será instrumento, a irmã Rosângela será instrumento na mão de Deus para ministrar uma boa palavra da parte do Senhor à igreja do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém? Amados, dando continuidade aqui ao estudo Juízo Final, né? Nós tínhamos elaborado 14 perguntas que são mais relevantes, perguntas que muitas vezes discorrem o coração, principalmente dos crentes e também dos não dos crentes, né? O que é o juízo final, o que é a morte, quem é a morte, é o diabo, é um anjo, é um demônio, o que significa isso? Então já falamos a respeito, né, do que é a morte não é o diabo, a morte não é um demônio, a morte é um anjo, né? Já mostramos isso biblicamente com alguns textos bíblicos, tá? E agora vamos estar falando a respeito do juízo final. O que é o juízo final? Amém? Então, para nós termos um entendimento apurado e alicerçado na palavra, né, porque através disso aqui discorre muita heresia, né, de pessoas que se intrometem a falar da palavra de Deus sem usar a palavra de Deus, vão tirando coisas do que o outro falou, do que ele ouviu, do que ele viu, e não é por aí. Amém? Então vamos ver aqui o que a Bíblia fala a respeito do juízo final e o que é o juízo final. Tá? O apóstolo João, apóstolo de Jesus Cristo, segundo escreve o Apocalipse, ele nos mostra o que é o juízo final. Amém? E como será o juízo final? Vamos ler Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15, que diz assim: Depois vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele, a terra, o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para estes. Então, quando fala grandes e pequenos, logicamente, amados, que não está falando somente de homens, mulheres, adultos, né? E crianças. Também está falando de pessoas que exerceram poder de autoridade, reis, presidentes, governantes mundiais, né? Comandantes, né? Pessoas que aos olhos da humanidade, por exemplo, né, um rei, uma rainha, né, que governaram um país inteiro, reinaram a sua autoridade sobre todo o país. Essas pessoas, aos olhos do mundo, são pessoas grandes, mas aos olhos de Deus não são tão grandes como eles pensam. Eles são da mesma qualificação. São todos, amados, farinha do mesmo saco. Todos estaremos diante do trono branco. Lá não tem grande ou pequeno, a Bíblia deixa claro isso, né? Estarão os grandes e o pequeno. Tá ok? E diz assim, ó, e não encontrou lugar para eles lá. Lugar para quê? Para achar que teriam autonomia para falar, para fazer alguma coisa. Lá, não é eles que falam e não é eles que julgam. Lá eles ficarão calados, cerrados seus lábios e ouvirão a sentença que o que está sentado no trono dará a eles. Tá? Versículo 12, vi também os mortos, né, grandes e pequenos, diante do trono branco, que é isso que eu acabei de falar, e foram abertos os livros. Que livros são esses? Que livros são esses? São os livros da Bíblia. Logicamente que entre eles está lá o livro de Zacarias. Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 16. Esses livros são chamados livros de memória, livros da memória, onde tem registrado toda a minha vida ali, tá? Do que fiz, deixei de fazer, terei que prestar conta a Deus, né? E diz assim, e foram abertos os livros, e foram abertos outro livro, né? O livro da vida. O meu nome, o seu nome precisa estar escrito neste livro. Por quê? Porque se não tiver, não tem salvação. Será julgado com os ímpios, será julgado com o mundo.
O meu nome precisa estar ali. Não tem como, querido. Então se esforce, persevere, tenha determinação. Amém? A Bíblia fala, queridos amados, que João capítulo 3, o apóstolo João Batista, ele diz que o reino de Deus é conquistado à força, requer determinação, requer perseverança. Amém? Aí diz assim, os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros, aquilo que falei após, né, alguns segundos atrás. Né, está registrado nos livros das memórias. O livro das memórias. O que fez e deixou de fazer. Tá? Aí diz assim o versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram seus mortos que nele havia. Cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Não é pelo que não tinham feito, é pelo que fizeram. Né? Quer seja bom ou quer seja ruim. Aí diz no versículo 14, então a morte e o inferno, que é o Hades, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então veja aqui a importância, porque eu disse para todos que estão me ouvindo, assistindo, nos acompanhando por meio desta live, que nós temos que ter o nosso nome escrito no livro da vida. Lá no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, Lucas registra essa fala de Jesus, e ele diz, né, que Jesus enviou os 12 e eles voltaram felizes porque os demônios se submetiam a eles, expulsaram demônios, curaram os doentes, pregaram a palavra, mas Jesus diz assim, não fiqueis contentes porque os demônios se submetem a vocês, fiqueis contentes porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. A maior alegria da vida de um cristão é ter o seu nome escrito no livro da vida. No livro da vida do Cordeiro. Oh, louvado seja Deus. Esse, amados, juízo, aonde Deus fixará o destino eterno, né? De todas as criaturas, segundo, né, tenham sido as suas obras. Será um juízo irreversível e terá lugar no final do milênio. Isso ocorrerá no milênio. No milênio. Quando você lê o Apocalipse capítulo 20, do 7 ao 15 fala sobre isso. Eu li apenas do 11 ao 15 que fala do que nós queríamos falar a princípio, mas o restante do capítulo 20, do 7, né, até o 10, você vai ver o que fala isso. Do 7 ao 10, do 7 ao 10. Diz assim, ó, e quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar, e as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada que é Jerusalém, em Israel. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, aonde haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Esse juízo é um juízo final, onde as pessoas, o que receberem ali é determinado eternamente, viu? Será na fronteira entre o tempo e a eternidade. Olha que coisa tremenda. Na fronteira do tempo e da eternidade. Aonde será realizado esse juízo que Deus executará, né? Exercerá. Estampará, né? Perdão. Será uma grande reunião na qual Deus determinará a sua obra e estampará o seu selo. Nesse juízo, o castigo cairá sobre os opressores e o prêmio será outorgado aos justos. Então, ou seja, os ímpios, pelas suas impiedades, receberão o que merecem. Todos esses que estabelecem leis injustas para o povo, para a igreja, que persegue o pobre, que cria... Irmãos, olha, escute o que eu vou lhe dizer. Até eu vejo isso, até mesmo, infelizmente, na vida de muitos pastores cristãos,
parece que eles esquecem de que Deus vai julgar esse povo. Não importa como esses ministros, esses juízes do Supremo, não importa. O cara pode fazer aqui o que ele fizer, mas da justiça de Deus ele não escapa. Todos eles, se não se converterem, não se arrependerem de seus pecados, queimarão no fogo do inferno. E do lago de fogo, do fogo do inferno, serão lançados no lago de fogo. Toda essa corja que está aí pagando de serem grande diante do trono, eles vão ver quem é. Grande, eles vão ver quem é diante do trono branco. Lá a Bíblia diz, não existe grande ou pequeno. Só um é grande, que é Jesus Cristo de Nazaré, o que está assentado sobre o trono. Então lá os juízes do STF, os juízes do Supremo, esses caras que se acham, sabe, amados, donos do mundo, senhores de toda a terra, lá não tem boa, lá não tem boca. Nesse dia, sabe, não me orgulho pelo que eles possam passar se não se converterem, se não se redimirem, se não se entregarem as suas vidas a Jesus Cristo. Eu não me orgulho pelo sofrimento que eles passarão eternamente. Mas, infelizmente, é o que eles merecem. Por todo o mal, quantas pessoas que têm morrido, essa praga aí, essa calamidade, quantas pessoas têm morrido por injustiça do governo, por essa praga que foi criada em laboratório na China para matar dezenas de milhares de pessoas. Entenda o que eu estou falando aqui nessa tarde. Amém? Então, expliquei claro aqui o que é o juízo final. O juízo final é isso aqui, tá? O que será o juízo final? Então, vimos que o juízo final é um acerto de contas, tá? Onde Deus vai trazer, né? Vai trazer à tona tudo aquilo que está oculto, pensa eles, né? Os poderosos, os grandes, mas Deus trará tudo à tona diante do livro das memórias. Vamos lá para o próximo, 8, a oitava pergunta. A oitava pergunta. Aleluia. Deixa eu achar aqui, queridos, que eu estou meio ajambrado aqui. Vamos lá. O trono, tá? O trono será grande. O tamanho do trono, esse trono branco, que descreve lá no livro do Apocalipse, capítulo 20. Né? Nós vemos em Mateus, capítulo 5, versículo 34 e 36, Jesus fala algo semelhante a isso. Mateus, capítulo 5, versículo 34 ao 36. Jesus diz assim, mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo, né? Então ele diz assim, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Passando disso, o diabo está por meio. É o que a palavra declara, né? É o diabo que está por meio. Tá ok? Então nós temos, então, essas 7 perguntas, a oitava, que diz assim, o juízo final será no milênio. Quando o milênio findar, né, Satanás será solto. Satanás será solto. As nações se revoltarão contra Deus. Não é apenas uma nação. Muitas nações se rebelarão, se voltarão contra Deus. Tá ok? Aleluia. Aleluia. Pastor, aonde se dá o juízo final?
Estou respondendo aqui as perguntas. O juízo final será no espaço sideral. Comprovamos isso, amado, pelo fato de que quando Cristo aparece primeiro, né, e depois desaparece, a terra, as pessoas ficarão no espaço. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. Segundo esses versículos, vemos que quando a terra desaparece, João vê os mortos que estavam de pé diante do trono. Observe que a terra já tinha desaparecido e por esta razão dizemos que o juízo final será no espaço sideral. Será um juízo entre o céu e o espaço. Então, ou seja, não é algo que ocorrerá aqui na Terra. A Terra já acabou nesse tempo aqui. A Terra já acabou, será enrolada como um pergaminho. Tá ok? Quantos livros haverá no trono? O trono nos mostra que são 67 livros. Espera aí, pastor. Mas a Bíblia são 66 livros, sim, mas tem o livro da vida. E esse livro é contado lá, abriram-se os livros. E o livro da vida. Tá ok? E abriram-se outro livro, né? Está lá no livro de Apocalipse. Então são 66 livros, mais o livro da vida. 67. Como comprovar que a Bíblia estará no juízo final, quando a terra já tiver desaparecido? O próprio Jesus, ele disse assim, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35, Marcos 13, 31 e Lucas 21, 33. Então, isso demonstra que por mais que as pessoas achem, por mais que as pessoas pensem, sabe, isso aqui não acaba, está acabando diante dos olhos dela, a Bíblia está cumprindo-se diante dos olhos dela, mas Deus dá tempo, irmãos, para as pessoas, sabe? É que o nosso tempo é muito curto aqui nesse planeta. Eu lembro como se fosse ontem, eu com estilingue no pescoço, correndo atrás de passarinho, nadando pelos rios, pescando com os meus irmãos, lá no sítio, em Bonita, onde eu nasci. E hoje me encontro aqui com a idade de quase 54 anos, pai de 3 filhos, meu filho mais velho está com 33 anos. Como a vida passou rápido, criei filhos, dabutei tanto na vida. Eu e minha esposa, conheci Débora na flor da idade dela, com 16 anos, me casei com ela, constituí minha família. Hoje está aqui diante de mim o meu neto lindo, maravilhoso, Caleb, um profeta de Deus, que Deus enviou a esse mundo. Olha lá os olhinhos dele, que coisa linda, meu neto, meus irmãos. Ele é lindo, ele é tremendo. Tem a minha neta Maria Clara, outra profetisa do Senhor, uma princesa de Deus ao qual nós amamos muito. São netos maravilhosos, netos lindos que Deus nos deu. Amém? Então, veja que coisa interessante. Jesus diz, passarão os céus e a terra. Mas minhas palavras não passarão, não. As palavras estão se cumprindo aí diante dos olhos das pessoas, porém muitos não estão atentos no que está acontecendo, né? Não estão atentos. Há um texto no livro de Isaías, e Jesus também citou ele, mas Isaías capítulo 40, versículo 8, diz, seca-se a erva e a flor cai, porém a palavra de Deus permanece para sempre. Isaías 40, versículo 8. Versículo 8. O que rejeita Cristo será julgado pela Bíblia no juízo final. Aquilo que eu falei para vocês. Quantas pessoas, amados, que, olha, terão, infelizmente, uma amarga surpresa no final da sua vida, né, quando partirem deste mundo sem a salvação. O Evangelho de João, eu quero ler aqui para vocês, o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 48, o apóstolo João, movido, impelido pelo Espírito Santo, ele diz assim, olha, a partir do verso 47,
Se alguém ouve as minhas palavras, mas não lhe obedece, eu não julgo essa pessoa, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem rejeita as minhas palavras e não as aceita. A própria palavra que eu tenho proferido o condenará no último dia. Olha que coisa assustadora. Sabe esta palavra que muitos têm lançado para trás, não dando atenção, não dando crédito algum? Essas palavras, essa palavra é quem vai julgar essas pessoas. Você está entendendo? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, o próprio Jesus foi quem falou isso. Jesus disse, há um juiz para quem rejeita e não aceita minhas palavras. A própria palavra, que é Jesus. Ele é a palavra, o verbo que se fez carne. Habitou no meio de nós, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aleluia. Aleluia. A Bíblia, ela descreve que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Está lá em 2 Pedro 3,8. Então, se eu viver 100 anos, já vivi muito. Agora, o tempo do homem é Cronos, o tempo de Deus é Kairos. Deus está no Kairos, eternidade. Nós estamos no Cronos, tempo criado por Deus para a raça humana. Então, um dia para Deus, irmão, é como 1000 anos. E um ano para Deus... E 1000 anos para Deus, perdão, é como um dia. Então, veja bem. A vida para nós parece que dura tanto, demora tanto. Para Deus, teus 100 anos não é nada, é uma fração de segundos. Porque Deus move-se na eternidade. Deus não existe, para Deus não existe tempo. Para Deus não existe tempo. Porque Deus está no Kairos, que é determinado, é chamado, Kairos, tempo de Deus. Deus criou, Deus deu sabedoria ao homem para criar o Cronos. Por isso que tem muitos relógios chamados Cronos. Esse Cronos, foi criado pela sabedoria que Deus deu aos homens, tempo humano, tempo dos homens. Então, os egípcios, os gregos que criaram o Cronos, eles, através disso, começaram a demarcar coisas importantes, como os 12 meses do ano, que antigamente, quando você lê a Bíblia no Velho Testamento, os judeus, por exemplo, os judeus hoje, eles estão no ano 5.500 e pouco. Não lembro agora, com certeza, 77, 78, não lembro. Mas eles estão no ano 5.000 e pouco, nós estamos no ano 2021. Por quê? Porque o calendário judaico é uma coisa, o calendário gregoriano é outra. O calendário judaico, eles move-se, desde os tempos em que Abraão movia-se pelo calendário lunar, que era de lua a lua, era um ano. Então o calendário Cronos, que foi criado pelos egípcios e pelos gregos, também, estabeleceu um outro calendário, que já não querem se mover por lua, vamos se mover, por determinado tempo. Então, determinaram 12 meses. E aí você vê, é interessante, para quem não sabe, isso é um estudo tremendo, irmão. É um estudo tremendo. Quem criou os 12 meses do mês, do ano, os 12 meses do ano, foram os egípcios. Cada mês era consagrado a um deus do Egito. Cada mês era consagrado a um deus do Egito. E, depois disso, foi vindo e foram acrescentando coisas. Então você vê que o ano é dividido em 12 meses, o mês, dependendo do mês, tem mês de 31, tem mês de 30, tem mês de 28 dias, tem uma hora que é determinada em 60 segundos, um minuto que é 60 segundos, uma hora é 60 minutos, um minuto é 60 segundos.
Uma semana é feita de 7 dias. Tudo isso foi criado pela mente humana, tudo isso foi estabelecido pelo dentro do Cronos, não dentro do Kairos, dentro do Cronos, para que o homem, o ser humano tenha um tempo. E esse tempo para nós passa muito rápido. Nós estamos vendo, por exemplo, o que hoje, lá no livro de Mateus, capítulo 24, não, João 24. Versículo 42. Jesus disse: se esses dias não fossem abreviados, até o justo, né, pereceria. Se esses dias não fossem abreviados, está falando dos dias de hoje. Né? Se esses dias. Eu lembro quando. Eu tenho certeza, o que eu vou falar aqui, você que está me ouvindo vai entender. Eu lembro, meu irmão, há muitos anos atrás, quando eu era criança, jovem, rapaz, como demorava para passar o dia. Às vezes a gente ficava entediado, mas não passa o dia. Nós saíamos cedo, ia para a escola, nossa, parecia que a aula não ia acabar nunca, mas como demorava. Ai, Jesus amado, que até que chegava a hora da merenda, depois da hora da merenda, aí não passa, nossa. O dia nós brincava, quando ia ver era 1 hora da tarde ainda. Você fala, Jesus, hoje, querido, você não encontra tempo para fazer nada. Por quê? Porque, ó, o eixo da Terra, Deus mexeu no eixo da Terra. Os próprios cientistas, né, já testificaram isso, já falaram isso, né, que o eixo da Terra foi abalado, que houve um abalo cósmico e a Terra mexeu no eixo da Terra. Eu não acredito nessa versão, eu acredito que Deus, com a sua forte e potente mão, tocou na Terra, para que o eixo dela fosse abalado, e hoje nós estamos vendo os dias passarem tão rápido. Porém, a hora continua sendo 60 segundos, 60 minutos, um minuto continua tendo 60 segundos, o mês continua tendo 30, 31 e 28, o ano continua tendo 12 meses. As coisas continuam da mesma forma, só que tudo estão passando, ó, rápido demais. Por quê? Para se cumprir aquilo que Jesus falou lá em em João. É Mateus mesmo. Mateus 24. 24, versículo 22, Jesus disse assim: se esses dias não fossem abreviados, nenhuma alma sequer sobreviveria. Então, esses dias estão sendo abreviados, passado tão rápido. Queridos, parece que foi ontem que nós estávamos, né, fazendo churrasco, comemorando o Natal com a nossa família, e já estamos no 5º mês, amado. Olha que coisa assustadora, como está passando rápido. Parece que foi ontem que começou esse negócio de coronavírus e já vai para 2 anos, cara. Olha que coisa assombrosa. Você está me entendendo? É. Aleluia, 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 aleluia. Então, ou seja, naquele dia serão julgados bilhões de pessoas, né? Agora, siga esse raciocínio comigo. Uma pessoa de 60 anos, de 70 anos, ou seja, esse raciocínio, nenhuma pessoa vive 170 anos. Nos dias de Noé, até mais. Hoje não vive. Hoje não vive. O máximo é 75 anos, passando disso é infarto e câncer, é o que a Bíblia fala. Por quê? Porque os dias estão sendo abreviados. Abreviados. Então hoje a pessoa, vamos lá, vive 75 anos. Ou seja, 2.520 segundos de vida. Ele gasta 84 mil segundos por dia. Quanto tempo será necessário para julgar, amado? Possivelmente mais de 500 bilhões de pessoas. Porém, o tempo já não será problema, porque não estaremos no Cronos, estaremos no Kairos, na eternidade. O juízo final será realizado na eternidade. Na eternidade. Então, o tempo não terá sentido. Lembremos que a Bíblia diz que esse será o grande dia do Senhor. Por que o grande dia do Senhor? Porque não tem fim. Estaremos sendo julgados, não a igreja, mas aqueles que rejeitarem a salvação, os bilhões e bilhões de pessoas, estarão sendo julgados no Cronos, não, no Kairos de Deus, na eternidade.
Então esse dia, ele é chamado de grande dia do Senhor. Por exemplo, nós podemos falar disso lá no livro de Josué, quando Josué pediu para que Deus parasse o sol e parasse a lua para que ele pudesse vencer uma guerra que Israel estava lutando contra os amalequitas, e ele disse para Deus: Deus, para a lua no vale de Ajalon e para o sol no vale de Zebulon. E parou o sol e parou a lua, e aquele dia foi o maior dia descrito em toda a história da Terra. E só haverá outro na eternidade. Só haverá outro na eternidade. Viu? Quais são os mortos do mar? Agora nós vamos aqui uma pergunta interessante, né? Quais são os mortos do mar? Aquilo que eu falei para você, dos mortos que são queimados, dos que morrem afogados, né? E muitas vezes somem no mar, não se acha, os peixes comem. Né? Quais são os mortos do mar? E do inferno e da morte, que são descritos também lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, no versículo 11. Os mortos do mar são as pessoas que morreram afogadas, nunca foram encontradas. O exército de Faraó está debaixo do Mar Vermelho, Êxodo 14, do 27 ao 30. Né? Os mortos da morte são as pessoas que estão enterradas em cemitérios ou sepultadas em qualquer outro lugar. Os mortos da morte. Ninguém sabe do paradeiro deles, mas Deus sabe onde estão. Deus sabe onde estão. Pessoas que desapareceram, não foram enterradas, não há, sabe, um atestado de óbito, não há nada que mostre, olha, ele morreu aqui, foi enterrado ali. Não existe nada disso. Não existe nada disso. Tá? Os mortos do inferno são as almas dos corpos que estão nos cemitérios ou no mar. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. São aquelas pessoas que em vida aqui na terra rejeitaram a salvação, morreram, foram lançados no inferno. Ou aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo e morreram no mar, em pescaria ou nadando, qualquer outro tipo de coisa, estão lá no fundo do mar, aprisionados lá, vão estar diante do trono branco. A Bíblia fala disso aqui, tá? Essas almas sairão do inferno, se reunirão aos seus corpos e assim se apresentarão, né, perante o trono branco, para prestar contas a Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. É o que fala o livro de Apocalipse, tanto os que morreram no mar, né, como os que morreram na terra sem confessar Jesus. Quem julgará? Quem é que está sentado no trono branco? Quem é que estará sentado no trono branco? O juiz será o próprio Cristo, Jesus Cristo, Atos 17, versículo 31. Quero ler com vocês esse texto, que diz assim, ó, pois estabeleceu um dia, versículo 31 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, Lucas escreveu isso, e Lucas diz assim, pois Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, quem estará sentado naquele trono é Jesus Cristo. Sabe esse povo que anda dizendo que Jesus não é Deus? Eles terão um grande problema nesse dia. Fica o alerta. Fica o alerta. É a Bíblia que diz. Mas acontece que eles não creem na Bíblia. Eles criaram a própria Bíblia, né? O seu fundador, criador dessa seita, criou uma própria Bíblia e eles dizem, esqueci o nome dele agora, né, que a Bíblia deles é que está certa, não é a Bíblia judaica, quer dizer, Jesus se revelou a eles, né? Tá que nem a história lá de um povo aí que
Não quero entrar em conflito, mas, olha, amado, terão uma amarga surpresa. Que Deus os ajude, que eles caiam em si como filho pródigo. Né? Essas pessoas que rejeitam a salvação, tão grande salvação, que começou sendo pregada pelos anjos, né? E hoje a igreja anuncia ela, de graça, de graça. Embora alguns estejam cobrando, mas é de graça. Que Deus tenha misericórdia de nós. Né? Então quem julgará é Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, Paulo também fala isso. Porquanto o Pai, né, todo o juízo deu para o seu Filho. João, capítulo 4, também, versículo 5. Deus reservou para julgar os adúlteros e os que se prostituem. Né? Lá no capítulo 13 de Hebreus, Jesus também fala disso. Sim, Cristo julgará os adúlteros. Deus constituiu o juiz dos vivos e dos mortos, possivelmente os apóstolos e os profetas e os patriarcas e parte dos cristãos mais espirituais ajudarão a julgar o mundo. Pensamos desta forma. Por que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 4? Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, o que diz? Diz assim, ó. Vi tronos em que se sentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles tinham adorado a besta. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo 1000 anos. Há pessoas que, mesmo depois que a igreja sair daqui, diante do que ocorreu, eles verão que é verdade o que os crentes pregavam. Os crentes falavam, Deus existe, Deus veio, buscou a igreja, levou aquele povo, e eu não vou para o inferno, e o cara vai fazer de tudo, e vai morrer, e vai ser salvo. Né? Já não será mais pelo convencimento do Espírito Santo, será pela própria consciência, a consciência dele, né? O convencerá de que ele perdeu uma grande oportunidade, mas ele não vai deixar passar a segunda. Você está me entendendo? Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Então vi os tronos e os que se assentaram neles e foi dado poder para julgar. Então, quem são essas pessoas? São aquelas que foram salvas, né, pelo testemunho que deram, não se dobraram diante do anticristo, nem da besta, não receberam a marca na mão, nem na testa. Esses foram salvos e receberam direito também para julgar. Tá ok? A Bíblia também diz em 1 Coríntios 6,2, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Paulo fala isso. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele assegura isso. Vocês não sabem que... Porque Paulo aborda uma situação em que a igreja, mas os irmãos da igreja, tá? Eles começam a julgar os irmãos, levam a causa de irmãos para o fórum, e os juízes ímpios estavam julgando os irmãos. Então Paulo diz, olha, vocês não sabem que vocês hão de julgar o mundo junto com Cristo? Né? Os santos hão de julgar o mundo junto com Cristo. Como vocês não são capazes de julgar uma causa pequena como essa, vocês levam os irmãos de vocês ao tribunal? Amém? Então por aqui eu vou parando hoje. Espero encontrar você terça-feira para darmos continuidade, né? Eu paro aqui, ó. Quem serão as testemunhas? Que coisas serão julgadas, né? O cristão verdadeiro não passará por este juízo, tá? Então, vou parar aqui nessas perguntas que ainda falta responder. Tá ok, amados? Então, um beijo no seu coração.
Se você tiver alguma dúvida, se você não compreendeu alguma coisa, entre na nossa página, entre no nosso Face, entre na nosso WhatsApp, meu da pastora, mande sua dúvida. Se eu tiver condições, te respondo. Em nome de Jesus, vai ser um prazer. Amém? Fique com Deus, vamos orar encerrando. Que o grande amor de Deus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, o amor do Deus Pai, seja com todos os vossos irmãos, hoje, para todos sempre, e todos digam amém, assim seja. Beijo no seu coração. Fique com Deus.